Olá, meus amigos, sejam a própria bênção, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para que nós possamos ser a própria bênção, nós temos que viver na fé, pela fé, de fé em fé. E para que nós vivamos pela fé, de fé em fé, nós temos que praticar, obedecer, vivenciar, pensar permanentemente na palavra de Deus. A palavra de Deus é o Espírito de Deus dentro de nós. Quando nos afastamos de Deus, nós nos afastamos do seu Espírito, da sua palavra, da prática da sua palavra. Então, a fé que o Espírito Santo doa aos seus filhos, ela não é como a lâmpada de Aladim, a lâmpada maravilhosa de Aladim, que você esfrega e aparece um mágico para realizar os seus sonhos. Não. A fé que Deus nos dá é para a gente agir e tomar posse daquilo que Deus tem prometido. A fé que o Espírito Santo nos tem dado é como uma arma de guerra. Ela é uma arma de guerra, não é como, não. Ela é uma arma de guerra. Nós vivemos num mundo conflitante, num mundo difícil, num mundo de incompreensões, num mundo de completo e total aversão à fé pura no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Portanto, vivemos num mundo de guerra, de conflitos, tanto emocionais, espirituais, econômicos, e todas as formas possíveis. Um mundo do inferno. Para a gente prevalecer, para a gente se manter na fé, nós temos que estar com o pensamento na palavra de Deus. E o pensamento na palavra de Deus. Mas como eu estava falando, a fé não é para você realizar os seus sonhos. A fé não é para você fazer aquilo que você quer, ou bem entender, não. A fé é para você fazer, obedecer à vontade de Deus. Agora, o que tem acontecido muito é que, às vezes, a pessoa está tão fissurada em tomar posse dos seus desejos, em querer realizar os seus sonhos, independentemente da vontade de Deus, que a pessoa esquece a voz da fé, a voz do Espírito Santo, e dá ouvidos à voz da carne, à voz do coração. Então, por exemplo, um exemplo muito assim esdrúxulo, mas vale a pena para você entender. Por exemplo, ela tem fé em Deus, vai na igreja, é fiel a Deus. Então ela encontra com um rapaz que aparentemente é uma pessoa boa, uma pessoa que não faz mal a ninguém, tem uma boa conduta. Então ela diz assim, essa pessoa foi Deus que mandou para mim. Ela põe isso na cabeça dela. E ela acha que aquilo ali realmente é a vontade de Deus. Então ela se entrega para aquela criatura, ela casa com aquela criatura, ou vive com aquela criatura, ou se junta com aquela criatura, porque crê, ela tem certeza que é a vontade de Deus, mas não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não deixa dúvida. A vontade de Deus não deixa medo. A vontade de Deus não deixa a pessoa ficar insegura. A vontade de Deus faz a pessoa ficar em paz.
consigo mesmo, sobretudo com Deus. Mas ela não. Ela, mesmo tendo aquele resquício de insegurança, ela ultrapassa essa barreira e se entrega àquela outra criatura que, por sua vez, no fundo, é uma pessoa que não condiz com a sua fé. Então, casam os dois e começam a viver um inferno, porque ela tem a fé no Senhor Jesus. Ela tem a fé de ter entregue sua vida para Jesus. Ele, por sua vez, depois que tem posse dela, não está nem aí para a fé ou para as coisas de Deus. Ele vai viver da mesma forma como vinha vivendo, quer dizer, com um completo destemor a Deus e vivendo a sua vida como se fosse solteira. Aí, depois ela vem choramingar no altar, diz, meu Deus, me perdoa. Poxa, salva o meu marido, e fica chorando lágrimas de sangue ali no altar. Por quê? Porque ela tomou uma atitude independente da voz da fé, que é a voz do Espírito Santo. E assim vai por aí afora. É o caso do guloso. O guloso, ele sabe, por exemplo, ela está fazendo regime para emagrecer, ela precisa emagrecer, ela tem que emagrecer por conta da sua saúde. Então, ela vai numa festa ou em qualquer lugar onde há uma mesa farta de tudo que ela gosta, de tudo que ela aprecia. E ela fica pensando assim, poxa, eu não posso comer aquilo, não posso comer aquilo outro. Essa é a voz da consciência. Você não deve comer aquilo, você não deve comer aquilo outro. Mas aí vem a voz do coração, a voz da fé emotiva, que, suscitando os olhos, fazendo com que os seus olhos sejam absorvidos por aquela beleza daquela comida ali, daquela guloseima, ela diz assim, ela diz para si mesma, eu vou comer pela fé. Eu vou comer pela fé. Eu sei que isso não é bom, mas eu vou comer pela fé e a minha fé vai me garantir. Não vai mesmo. Ela vai comer por conta dos seus olhos gulosos. Ela vai comer por conta da sua cobiça, a cobiça do seu coração. E depois ela come, no dia seguinte vai se pesar, está com 1 quilo a mais. São exemplos simples, mas eu acho que ilustram bem a luta, a guerra que nós travamos dentro de nós a cada dia. Isso não é com essas pessoas, um membro qualquer da igreja, não. Isso acontece com todos os dias. Eu tenho que enfrentar as minhas guerras. Eu tenho que contrapor, eu tenho que resistir à voz do coração, porque o coração está aqui dentro. E ele está sempre falando, não vai, faz isso. Mas a consciência da fé diz, não faça isso. Então, fica a voz da consciência da fé contra a voz do coração. A voz do coração contra a voz da consciência da fé. E aí a gente vive num embate, numa luta, numa guerra. Aí você transfere esse embate para os relacionamentos amorosos, sentimentais, não é verdade? Você trata para comidas. Lembra que lá está escrito sobre a gula? Um dos pecados é a gula. Mas a gula, poxa, eu vou comer, não vou fazer mal a ninguém. Não, você vai fazer mal ao seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. O seu corpo é o templo de Deus. Não posso fazer mal a ele. Então, você passa isso para outras coisas. A moda é fazer tatuagem. Sim, então vou fazer tatuagem.
Mas para quê? Por quê? Qual a finalidade? Então, essas coisas e muitas outras coisas acontecem no dia a dia, no nosso dia a dia, que é a nossa guerra de cada dia. Então, quando nós falamos isso, minha amiga e meu amigo, eu não estou aqui querendo ditar normas para quem quer que seja. Eu já tenho muito que cuidar, que é o meu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Eu não vou, de forma nenhuma, ficar apontando o dedo para ninguém, muito menos vou ditar normas para as pessoas. Mas, se você é uma criatura que quer ouvir a voz da fé e prevalecer e vencer com essa arma que você tem, que é a fé, não dê ouvidos à voz dos outros, nem do coração, muito menos. Porque a voz dos outros, que é a voz da moda, influencia o coração e o coração cobiça, aspira, deseja, quer. E você tem a fé em Deus e você cai na bobagem, na besteira de querer usar a fé, o poder de Deus, para se entregar aos seus caprichos, você vai perder. E depois você não adianta você ficar chorando, choramingando pelos cantos. Porque você já consumou as suas dúvidas. Usou a sua fé, a fé sobrenatural, para tomar posse de coisas demoníacas ou de coisas terrenas. Tome cuidado, minha amiga, meu amigo. Então, o poder da fé é para levar você, ou levar-nos a conquistas, as conquistas que são da vontade de Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas você tem que avaliar se realmente a sua fé está levando você à vontade do Senhor Jesus ou à vontade dos seus olhos. A vontade da sua mente, ou a mente espiritual, a mente da fé, ou a vontade do seu coração. Você quem decide. Amanhã nós estaremos falando mais a respeito disso, porque isso é fundamental para o nosso dia a dia. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus a todos.